Sentindo-se perdido na fé. A história completa de como a Bíblia fala conosco hoje. E se toda a história que molda o destino humano fosse, na verdade, uma luta entre um amor que chama e um coração que foge, entre uma promessa eterna e uma rebelião que insiste em se repetir, onde cada queda expõe uma urgência de redenção e cada ato divino aponta para um triunfante final diante do Cordeiro que venceu. Você já sentiu que está perdido na fé? Como se as páginas da Bíblia fossem apenas histórias antigas, sem conexão com a pressão que você sente hoje, com a ansiedade que aperta o peito, com o vazio que a religião não preenche. No centro desse enredo há um conflito que começa no Éden e atravessa os séculos. A tensão entre a vontade de Deus e a resistência humana, entre a aliança e a apostasia, entre a justiça e a misericórdia, até o clímax na cruz e a esperança acesa pela ressurreição. É a história de um Deus que cria, chama, liberta, disciplina e restaura, enquanto a humanidade alterna fé e abandono, idolatria e arrependimento, até que o reino seja anunciado, confirmado e aguardado em glória. Mas por que isso é importante para você agora? Porque essa narrativa sagrada não é um mosaico solto de episódios. É uma linha de aliança que costura criação, eleição, libertação, lei, profetas, exílio, restauração e Messias, revelando coerência divina em meio ao caos humano. A promessa não caduca mesmo quando o povo cai, porque o Deus que promete também disciplina e restauração. A cruz não foi derrota nem plano B, foi o centro planejado desde a queda para satisfazer a justiça e desarmar o acusado. E a ressurreição é o selo público de que o pagamento foi aceito e a morte perdeu o direito da última palavra. Se você está cansado do mundo, com medo do futuro, lutando com vícios, carregando culpa, ou buscando a paz interior que nenhuma instituição religiosa conseguiu dar, esta jornada foi feita para você. Porque quando você entende como a Bíblia fala conosco hoje, o coração que estava perdido encontra o caminho de volta. Mas será que você está pronto para enxergar o fio invisível de tudo? Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que existe mais. Talvez você esteja inscrito neste canal, ou talvez seja a primeira vez que nos encontramos. De qualquer forma, você não está aqui por acaso. Este vídeo é um resumo cronológico completo da história bíblica, mas não é apenas informação. É um convite para entender como cada livro, cada personagem, cada momento de rebeldia e redenção aponta para uma única verdade. O Evangelho de Jesus Cristo liberta e a religião aprisiona. Nós vamos atravessar desde o sopro criador no Éden até a cidade sem lágrimas no Apocalipse. E em cada etapa, você vai perceber que a pergunta central não mudou. Você vai responder ao chamado ou continuar fugindo? Se você está buscando claramente esperança e uma fé que faz sentido no meio da pressão diária, fique até o fim. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre fé. O vazio e o chamado, do Éden à queda como diagnóstico da sensação de estar perdido hoje. E se o vazio que você sente hoje não é de novo, mas o eco de uma separação que começou no jardim, desde o princípio, quando Deus cria céus e terra e o homem à sua imagem, a harmonia é ferida pela sedução da serpente e pela desobediência de Adão e Eva. Eles tinham tudo, mas escolheram acreditar na mentira de que poderiam ser como Deus sem Deus. E com essa escolha,
Inauguraram um ciclo de separação, culpa e morte que transforma a história em busca de reconciliação. A queda não é um ponto final. É um marco que desperta a promessa de restauração e acendeu a expectativa de um Salvador que venceria aquilo que a humanidade jamais conseguiria vencer por si mesma. Você já parou para pensar que cada vez que você tenta preencher o vazio com religiosidade, com conquistas, com aprovação, você está repetindo o mesmo erro do Éden? Porque o coração humano, desde aquele dia, busca sentido fora da presença que o criou. A Bíblia não começa com regras, começa com relacionamento. Deus caminhava com Adão no jardim e quando o homem se esconde, a primeira pergunta divina não é o que você fez, mas onde você está. Essa pergunta atravessa os séculos e chega até você hoje. Onde você está? Escondido atrás de máscaras religiosas, de rituais vazios, de uma fé que virou obrigações em vez de liberdade. A separação inaugurada no Éden expõe a dor que você carrega, a sensação de que algo está errado, de que você deveria estar em outro lugar, de que existe um chamado que você não consegue ouvir direito por causa do barulho do mundo e da religião institucional. Mas Deus, mesmo diante da rebelião, não abandone. Ele faz roupas de pele para cobrir a vergonha. E nesse ato já prefigura o sacrifício que viria. Algo precisa morrer para que a culpa seja coberta. E logo ali, em Gênesis 3,15, vem a primeira promessa messiânica. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa é o primeiro raio de esperança depois da queda. E é ela que mantém a história em movimento. Você percebe como isso muda tudo? A Bíblia não é um manual de religião. É o registro de como Deus persegue corações que fogem, de como Ele escreve reto por linhas tortas, de como cada erro humano é respondido com graça que insiste. Quando você se sente perdido na fé, quando uma dúvida aperta e você não sabe se consegue continuar, lembre-se, o vazio que você sente é real, mas não é a última palavra, porque desde o Éden, Deus já estava esperando o caminho de volta. E esse caminho não passa por templos construídos por mãos humanas, por posições religiosas que prendem, por doutrinas que sufocam. Esse caminho tem nome: Jesus, o Cristo, a semente prometida que esmaga a cabeça da serpente e abre a porta do jardim de novo. Então, onde você está hoje, ainda escondido, tentando costurar folhas de figueira para cobrir a vergonha, ou disposto a receber as roupas que só Ele pode dar, feito com o custo de um sacrifício que ainda veremos desdobrar-se ao longo dessa jornada. A história da Bíblia começa com um jardim perdido e termina com uma cidade restaurada. E você está exatamente no meio dessa história, sendo chamado a responder: vai continuar fugindo ou vai voltar para casa? Julgamento e recomeço. Caim, dilúvio, aliança e o arco no céu como sinal de esperança que não depende do medo. E se o pior da humanidade não fosse a queda, mas a recusa de se arrepender depois dela? Caim oferece sacrifício sem fé e, quando rejeitado, mata Abel em vez de concordar o coração. A ocorrência de Caim revela algo profundo sobre a natureza humana. Quando confrontada com a própria culpa, ela prefere destruir o inocente a se humilhar diante de Deus. E a partir daí, a violência se multiplica, a corrupção se espalha, até que a terra esteja cheia de maldade e Deus decida enviar o dilúvio. Mas antes do julgamento, ele levanta Noé,
homem justo que construiu uma arca enquanto o mundo ri. Você já parou para pensar que, mesmo em meio ao juízo, Deus sempre preserva um remanescente fiel? A arca não é apenas um barco, é um símbolo de que a salvação vem pela obediência à palavra revelada, não pelas opiniões da maioria. O mundo religioso de hoje ri dos que definem na palavra, exatamente como riam de Noé. Mas quando as águas sobem, só quem entrou pela porta estreita está seguro. Depois do dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé e coloca o arco-íris no céu como sinal. Esse arco não é decoração, é a declaração pública de que Deus não derrota a terra por capricho, mas promete estabilidade mesmo diante da persistência do pecado humano. É a primeira grande aliança registrada após a queda, e ela aponta para algo maior. Deus está comprometido com a restauração, não com a extinção. O arco é sinal de esperança que não depende do medo, mas da fidelidade divina. Quantas vezes você foi ensinado que Deus está pronto para destruir você na primeira falha? Quantas vezes a religião usou o medo do julgamento para prender você, em vez de mostrar que o próprio juízo revela a misericórdia de quem não desistiu? Porque no meio do dilúvio, Deus fecha a porta da arca com as próprias mãos. Não é Noé quem se salva, é Deus quem sela a proteção. E quando as águas baixam, a primeira coisa que Noé faz é construir um altar e oferecer sacrifícios. Ele entende que o recomeço não é conquista humana, mas presente divino que exige resposta de estímulo. A história de Caim e Abel, do dilúvio e da aliança com Noé, nos ensina que Deus leva o pecado a sério, mas nunca abandona o projeto de redenção. O sangue de Abel clama da terra e Deus ouve. A violência de Caim não fica impune, mas também não encerra a linhagem da promessa, porque Deus dá a Adão e Eva outro filho, Sete, através de quem a esperança messiânica continua. Você litua o quê? Cada vez que o mal avança, Deus responde com justiça e graça entrelaçados. Cada vez que a humanidade cai, Ele levanta um remanescente que carrega a promessa futura. O dilúvio não é o fim, é o recomeço. E o arco no céu é o lembrete visual de que a última palavra nunca é destruição, mas aliança. Então, quando você sente que errou demais, que a porta se fechou, que não há mais volta, lembre-se, o Deus que fechou a arca também abriu a porta depois das águas. Ele julga, sim, mas para purificar, não para aniquilar. Ele disciplina, mas nunca sem oferecer caminho de retorno. E o sinal no céu continua ali, toda vez que chove, toda vez que o sol volta a brilhar. Você ainda está sob a aliança de um Deus que não desiste. A pergunta é, você vai responder como Caim, aguentando o coração? Ou como Noé, construindo a arca da obediência enquanto o mundo zombou? A promessa que insiste. Abraão, Isaque, Jacó, José. Exceções no caos. Fé que amadureceu na espera. E se a fé verdadeira não fosse certeza imediata, mas concorda que caminha mesmo sem enxergar o destino? Abraão é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, rumo a um lugar que ele ainda não conhece. Deus não entrega mapa, não dá garantias visíveis, apenas uma promessa. Farei de você uma grande nação, e em você serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão vai. Esse movimento de fé inaugura uma linhagem que carregará a promessa messiânica através dos séculos, mesmo quando tudo parecer impossível. Porque a promessa dada a Abraão não depende da capacidade humana.
depende da fidelidade divina. Sara é estéril, Abraão é velho, mas Deus gera Isaque no tempo certo, provando que ele pode criar vida onde só há morte. E então vem o teste. Deus pede que Abraão ofereça Isaque, o filho da promessa, em sacrifícios. Você já parou para pensar que isso não significa? Abraão está sendo convidado a confiar que Deus pode cumprir a promessa mesmo se ele obedecer até o ponto de perder aquilo que a promessa gerou. É fé que não negocia, que não calcula, que entrega tudo de volta para as mãos de quem deu. E no último segundo, quando a faca está levantada, Deus prove o cordeiro preso pelos chifres no mato. Esse cordeiro substituto é uma sombra profética do cordeiro definitiva que viria depois dos séculos. Jesus, o Filho amado, que não seria perdoado, mas entregue por todos nós. A religião ensina que você precisa sacrificar para merecer Deus. Mas a Bíblia mostra que Deus providenciou o sacrifício para que você possa se achar a Ele. Abraão chama aquele lugar de "O Senhor proverá", e essa verdade atravessa toda a história. Não é você quem resolve, é Deus quem provê. A promessa passa de Abraão para Isaque e de Isaque para Jacó. Jacó é enganador, manipulador, fugitivo, mas Deus o encontra no deserto, luta com ele a noite toda e muda seu nome para Israel, aquele que perdeu com Deus e prevaleceu. A graça divina não escolhe os perfeitos, transforma os quebrados. Jacó tem 12 filhos, e o favorito é José, que sonha que seus irmãos se curvarão diante dele. Os irmãos, tomados de inveja, vendem José como escravo e mentem ao pai que ele foi morto por um animal. José vai parar no Egito, é acusado injustamente, jogado na prisão, esquecido por anos. Mas Deus não esqueceu. No tempo certo, José interpreta o sonho de Faraó, é elevado a governador e administra a provisão que salvará não só o Egito, mas também a própria família que o traiu. Quando os irmãos vêm comprar comida e descobrem que José está vivo, ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje muitas vidas foram salvas." Você consegue enxergar as exceções em meio ao caos de sua história? Quantas vezes você foi traído, rejeitado, esquecido e achou que Deus tinha te abandonado? Mas a história de José revela que Deus escreve reto por linhas tortas e que o inimigo planejou para te destruir, ele transforma em plataforma de livramento. A promessa feita a Abraão não falhou quando Sara era estéril, não falhou quando Isaque foi levado ao altar, não falhou quando Jacó fugiu, não falhou quando José foi vendido. Porque a promessa não depende de você, depende de Deus. E é exatamente por isso que ela insiste, geração após geração, até chegar ao momento em que o prometido nascerá em Belém. Então, quando a sua fé estiver fraca, quando você olhar para a sua própria vida e só enxergar falhas, lembre-se, a promessa de Deus amadurece na espera, se confirma no impossível e se cumpre no tempo certo. Você não precisa ser perfeito para ser usado. Você só precisa confiar que aquele que prometeu é fiel. Libertação que forma, Êxodo, Páscoa, Sinai e deserto como escola da confiança diária. E se a liberdade verdadeira não fosse apenas sair da escravidão, mas aprender a confiar naquela que te libertou? A fome leva a família de Jacó ao Egito, e ali o povo cresce. Mas com o tempo, a escravidão suga o fôlego, as correntes apertam e o clamor sobe até que Deus ouve e desce com sinais, declaradamente e poder, para arrancar uma nação inteira das mãos de Faraó. Moisés
salvo das águas, criado no palácio, exilado no deserto, é chamado de volta para dizer: deixa o meu povo ir. E diante da teimosia de quem acha que o trono é maior que o Criador, 10 repetidamente rasgam o Egito, até que na última noite o sangue de um cordeiro nos umbrais protege os primogênitos de Israel. Essa é a Páscoa, não um ritual vazio, mas um marco que sela a identidade, mostrando que a salvação vem pelo sangue do inocente derramado no lugar do culpado. Você já parou para pensar que cada vez que uma religião te ensina a ganhar Deus por esforço, ela está desligando a mensagem da Páscoa? Porque o Cordeiro Pascal é substituto, não complemento. Depois da Páscoa, o mar se abre e o povo atravessa em terra seca, enquanto as águas que eram caminho para Israel viram sepultura para o Egito. Esse mar aberto sela a identidade de uma nação arrancada das correntes para se curvar diante da presença que desce ao Sinai. Mas logo começa o problema. No deserto, a liberdade física expõe a escravidão do coração. O povo murmura por pão, por água, por direção. Mesmo depois de ver o mar se abrir, a confiança oscila, a memória falha, e a tentativa de voltar para o Egito aparece toda vez que a provisão de Deus não vem do jeito esperado. Deus manda maná toda manhã, pão do céu que ensina dependência diária. Você não pode estocar, não pode controlar, só pode confiar que amanhã vai ter de novo. E quando falta água, Deus manda Moisés ferir a rocha e dela jorra a vida. Mas mais tarde, quando Deus manda apenas falar à rocha, Moisés, irritado com o povo, bate nela 2 vezes. E por causa dessa desobediência, Moisés vê a terra prometida de longe, mas não entra. Isso te choca? Porque revela algo profundo. Até o maior líder está sujeito à palavra de Deus. E desobediência tem custo, mesmo quando vem de quem já fez muito. No Sinai, a presença de Deus desce em fogo, fumaça e trovão, e ali ele estabelece lei, culto, tabernáculo e aliança. A lei não é prisão, é revelação do caráter de Deus e espelho que mostra a distância entre o santo e o pecador. O tabernáculo é o lugar onde a glória habita no meio do povo, provando que Deus não abandonou, mas escolheu estar perto, mesmo que isso exija sacrifício diário para cobrir o pecado. 40 anos no deserto não são castigo arbitrário, são escola da confiança diária. A geração inteira precisa aprender que não é pelo que você acumula, mas por quem te sustenta. Não é pelo que você vê, mas por quem prometeu. Não é pelo seu poder, mas pelo Espírito do Senhor. E quando a geração incrédula morre no deserto, Josué liderou o povo para atravessar o Jordão e herdar aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. A conquista não é mérito humano, é cumprimento da promessa divina. Jericó cai com gritos e trombetas, não com estratégia militar. A fé obedece quando não faz sentido lógico, porque confia em quem está no comando. Então, quando você se sentir preso, cansado, murmurador, lembre-se, o deserto não é o fim, é a escola. A libertação que Deus traz não é só tirar você do Egito, é tirar o Egito de dentro de você. E o maná que cai todo dia é o lembrete de que ele não falha, mesmo quando você duvida. A rocha que jorra água é prefiguração de Cristo, ferida uma vez para que vida jorre para sempre. E a terra prometida está mais perto do que parece. Basta atravessar, confiar e herdar. Você está pronto para sair do deserto da religiosidade e entrar na liberdade que forma, que sustenta,
que transforma. Ciclos e juízes: queda, opressão, clamor e livramento. Fraqueza que vira força. E se a maior evidência de que o ser humano não consegue se salvar sozinho fosse o fato de que sempre cai de novo, mesmo depois de ser resgatado? Depois de conquistar Canaã, o povo ganha a terra, mas não expulsa todos os inimigos como Deus ordenara. E ali começa um ciclo doloroso que se repete geração após geração. Pecado, opressão, clamor, livramento, paz temporária e depois pecado de novo. É o período dos juízes, e ele revela algo profundo sobre a natureza humana. Quando não há rei, cada um faz o que acha certo aos próprios olhos. E o coração desprotegido sempre escorrega de volta para a idolatria. Israel serve aos ídolos das nações ao redor. Deus permite que os inimigos oprimam o povo. O povo clama por socorro. E então Deus levanta um juiz para libertar. Mas essa libertação não é mérito do povo. É graça que responde ao clamor. Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, cada um deles é escolhido não pela força ou pela perfeição, mas apesar das fraquezas, das dúvidas, das falhas. Gideão duvida tanto que pede sinais repetidos, e mesmo assim Deus o chama de homem valente. Deus reduz o exército de Gideão de 32.000 para 300, para que ninguém possa dizer: eu me salvei pela minha própria força. A vitória vem com cântaros quebrados, tochas acesas e gritos, não com espadas e escudos. Você entendeu o quê? Deus usa a fraqueza para expor que a glória é sempre dele. Qualquer religião te convence de que você precisa ser forte, digno, capacitado. Mas a Bíblia mostra que Deus escolhe o fraco, o duvidoso, o quebrado, para que quando a vitória vier, fique claro de onde ela veio. Sansão é outro exemplo chocante. Nazireu desde o ventre, consagrado a Deus, mas vive entre compromissos e paixões que o afastam do chamado. Ele brinca com a consagração, revela o segredo da sua força para Dalila, é traído, preso, cegado. Mas no último ato, quando já está quebrado, humilhado, sem nada a oferecer além de um clamor desesperado, Deus responde e usa Sansão uma última vez para derrubar o templo dos filisteus. Isso te diz algo? Que Deus não desiste de você mesmo quando você desperdiçou a consagração. Que a restauração pode vir no último momento, quando tudo parece perdido. Que a força não está no seu cabelo, nas suas conquistas, na sua confiança, mas em permanência conectada àquele que te chamou. O período dos juízes é marcado por instabilidade, violência, anarquia espiritual. O livro termina com a frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fez o que encontrou mais reto. Essa frase é diagnóstico e profecia. Sem liderança centrada em Deus, o povo se desintegra. Mas também é prefiguração. Israel precisa de um rei, não apenas humano, mas divino, que reine com justiça, misericórdia e verdade. E enquanto esse rei não vem, o ciclo continua. Queda, opressão, clamor, livramento. Você registra esse ciclo na sua própria vida? Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que não ia cair de novo, que dessa vez seria diferente? E então caiu, se sentiu oprimido pela culpa, clamou por socorro, foi levantado pela graça e depois de um tempo voltou a cair. O período dos juízes mostra que o problema não é falta de esforço, é falta de um coração novo. A lei externa não transforma, apenas expõe. O que você precisa não é mais religião, mais disciplina,
mas promessas vazias. O que você precisa é de um rei que reine dentro de você, que escreva a lei no coração, que dê o espírito para capacitar o que a carne nunca conseguiu. E esse rei está vindo. Ele vai nascer em Belém, crescer em Nazaré, pregar o reino, morrer na cruz e ressuscitar para reinar para sempre. Mas antes disso, o povo vai pedir um rei humano, vai glória experimentar e ruína, vai ser levado ao exílio e trazido de volta, até que no tempo certo a promessa se cumpra. Então, quando você se sentir preso no ciclo, lembre-se, as fraquezas que você carrega não são obstáculos para Deus. É o cenário perfeito para que a força dele se aperfeiçoe em você. Clame, confie, levante, porque o Deus dos juízes ainda ouve, ainda responde, ainda liberta. E Ele está preparando um livramento definitivo que não vai depender da sua força, mas da vitória do Cordeiro que venceu. Reis e rupturas, Saul, Davi, Salomão, templo e idolatria, voz profética que chama de volta. E se o maior perigo não fosse não ter o que você pediu, mas conseguir exatamente o que pediu? Israel rejeita Deus como rei e exige um rei humano, como as outras nações. E Deus concede, mas avisa: esse rei vai tirar seus filhos, suas filhas, suas terras, seus bens, e vocês vão clamar, mas eu não vou responder naquele dia. Saul é escolhido, alto, bonito, da tribo de Benjamim. Começa bem, mas logo a insegurança, a inveja e a desobediência revelam que aparência não é caráter e que unção sem submissão vira maldição. Saul desobedece à ordem direta de Deus, oferece sacrifícios sem autoridades, persegue Davi por anos e termina consultando um meio antes de morrer em batalha. A tragédia de Saul é uma tragédia de quem começa na dependência e termina na autossuficiência. Enquanto isso, Deus escolhe Davi, pastor de ovelhas, menor segundo dos filhos de Jessé, homem o coração de Deus. Davi não é perfeito, mas quando errou, ele se arrependeu de verdade. Ele mata Golias quando ainda é adolescente, confia no nome do Senhor quando todos tremem, foge de Saul sem levantar a mão contra o ungido, e quando finalmente é coroado rei, unifica Israel e conquista Jerusalém. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, dança diante do Senhor sem se importar com o que pensa e recebe a promessa: teu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa davídica é central. Da linhagem de Davi nasceria o Messias, o Rei eterno que reinaria com justiça. Mas Davi também caiu. Comete adultério com Batseba, manda matar Urias, tenta encobrir o pecado, até que o profeta Natã o confronte. Tu és o homem. E ali, quando exposto, Davi não justifica, não manipula, não transfere culpa. Ele escreve o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você percebe a diferença entre Saul e Davi? Não é que Davi não pecou, é que ele não se apegou ao pecado. Saul foi confrontado e se defendeu. Davi foi confrontado e se prostrou. Salomão, filho de Davi, obtém sabedoria de Deus e constrói o templo em Jerusalém, onde a glória do Senhor enche o lugar de tal maneira que os sacerdotes não conseguem entrar. O templo é o símbolo máximo da presença de Deus habitando no meio do povo, mas também é profecia. Um dia, Deus habitaria não em construção de pedra, mas em corações regenerados pelo Espírito. Salomão começa sábio, mas termina idólatra. Casa com mulheres estrangeiras que trazem deuses estranhos, seu coração se divide, e o reino, depois da morte dele, também se divide.
Israel ao norte, Judá ao sul. O que poderia ter sido unidade vira ruptura. O que era estímulo vira idolatria. O que era templo vira fachada religiosa. E então Deus levanta os profetas, vozes que clamam no meio da corrupção, que denunciam a hipocrisia dos reis e dos sacerdotes, que anunciam justiça, mas também consolação. Elias confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo e prova que o Senhor é Deus, e só ele responde com fogo. Isaías profetiza sobre o servo sofredor que levaria nossas dores e seria traspassado pelas nossas transgressões. Jeremias chora sobre Jerusalém e anuncia nova aliança que seria escrita no coração, não em tábuas de pedra. Ezequiel vê os ossos secos se levantarem e profetiza que Deus daria um coração novo e um espírito novo. Os profetas são a voz de Deus, chamando de volta um povo que insiste em fugir, mas que nunca foi abandonado. Você já se sentiu dividido como o reino de Salomão? Coração partido entre Deus e o mundo, entre entusiasmo e idolatria, entre o que você professa e o que você vive. A história dos reis mostra que o poder sem santidade derrota, que a sabedoria sem aprovação é loucura e que o templo sem presença é apenas estrutura vazia. Mas também mostra que Deus não desiste. Mesmo quando os reis falham, a promessa a Davi permanece. O Rei eterno ainda vai vir. E ele não vai reinar de um palácio humano, mas do trono da graça, onde justiça e misericórdia se encontram. Então, quando você falhou, lembre-se, a diferença entre Saul e Davi não é a ausência de pecado, mas a presença de confiança verdadeira. Deus ainda está procurando corações quebrados, desejando a dizer: pequei contra ti, só contra ti. Cria em mim um coração puro. Exílio e retorno. Disciplina que restaura, ossos secos, altar reerguido, esperança reaça. E se o castigo mais doloroso não fosse a morte, mas fosse arrancado do lugar onde a presença de Deus habitava? Israel ao norte cai diante da Assíria e desaparece da história. Judá ao sul resiste por mais tempo, mas finalmente a Babilônia derrubou Jerusalém, queimou o templo e arrastou o povo para o exílio. A cidade santa em ruínas, o templo limitado a cinzas, a promessa aparentemente cancelada. O profeta Jeremias escreve lamentações, chorando sobre os escombros, mas ao mesmo tempo anuncia que o exílio durará 70 anos e depois Deus envolverá o povo de volta. Não é abandono permanente, é disciplina que restaura. No exílio, longe da terra, sem templo, sem altar, o povo aprende algo fundamental. A presença de Deus não está presa a um lugar. Ezequiel, sacerdote exilado, vê visões da glória de Deus junto ao rio Quebar, provando que Deus acompanha o povo mesmo em terra estrangeira. E então vem a visão dos ossos secos, um vale cheio de morte, e Deus pergunta: podem estes ossos reviver? Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. E Deus manda profetizar sobre os ossos, e eles se cobrem de tendões, carne, pele, até que o Espírito entre e eles vivam. Essa visão é promessa. Israel será restaurado, não pela força humana, mas pelo sopro divino. Daniel, jovem levado cativo, se recusa a contaminar-se com a comida do rei, interpreta sonhos de Nabucodonosor, sobrevive à cova dos leões e obtém visões proféticas sobre impérios que viriam e o reino eterno que os substituiria. Você litua o quê? Mesmo no exílio, Deus levanta testemunhas fiéis que mantêm a chama acesa.
E no tempo certo, Ciro, rei persa, emite decreto, permitindo que o povo volte para Jerusalém. Zorobabel liderou a primeira leva de retornados e reconstruiu o altar, restabelecendo o culto antes mesmo de erguer os muros. Esdras traz de volta a lei e ensina o povo a obedecer de coração, não por tradição morta. Neemias reconstruiu os muros em 52 dias, enfrentando oposição interna e externa, provando que quando Deus chama para reconstruir, Ele também capacita e protege. Os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias, Malaquias, sacodem a apatia espiritual, acendem visões de esperança messiânica e denunciam religiosidade oca. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e ele encerra com promessa e advertência. Eis que eu envio minha mensagem que preparará o caminho diante de mim. E então, silêncio. 400 anos sem voz profética audível, enquanto a história prepara a estrada, língua e império para a chegada do rei. Você já passou por um exílio emocional ou espiritual? Perdeu tudo o que parecia certo, foi arrancado do conforto, se viu longe da presença que antes era tão real. O exílio ensina que Deus não está preso aos seus lugares sagrados, às suas tradições religiosas, aos seus templos construídos por mãos humanas. Ele vai com você, mesmo para a Babilônia. E quando o tempo de disciplina termina, Ele te traz de volta, não para reconstituir o passado, mas para edificar algo novo. Os ossos secos respiram de novo, o altar é reerguido, a esperança se reacende e a promessa continua viva, aguardando o cumprimento definitivo que virá em um menino nascido em Belém. Plenitude dos tempos, estrada, língua e império, anúncio do rei em Nazaré. E se o silêncio de Deus não fosse ausência, mas preparação estratégica para o momento perfeito de revelação do rei? Depois de Malaquias, 400 anos sem voz profética audível. Mas a história não para. O mundo muda com o helenismo, a cultura se globaliza, a língua grega cria pontes entre povos distantes. Alexandre o Grande conquista impérios e espalha uma língua comum que, séculos depois, permitirá que o Evangelho seja lido de Roma a Alexandria. O poder romano abre estradas, exige paz com ferro e, sem saber, está abrindo os caminhos por onde a mensagem do reino correrá como fogo. Entre Ptolomeus e Seleucidas, a profanação do templo incendeia a revolta dos Macabeus e acende a festa de Hanukkah como memória de luz em meio à opressão. Herodes, construtor de grandezas e perpetrador de horrores, se torna símbolo de um trono inquieto que treme diante do anúncio do verdadeiro rei. O ponto de banhar Belém em sangue infantil para tentar calar um choro que veio do céu. Mas nada pode impedir o plano divino. Nazaré, despreocupada, se torna berço do prometido. Um anjo visita Maria, anuncia que ela conceberá pelo Espírito Santo e ela responde: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. José, homem justo, decide não expor Maria publicamente e Deus confirma em sonho: Não temas receber Maria, pois o que nela foi gerada é do Espírito Santo. O Verbo faz carne e habita entre nós. O Criador nasce em uma manjedoura, enquanto anjos cantam para pastores e riquezas do Oriente seguem uma estrela para adorar o Rei dos Reis. Você percebe a ironia divina? O império prepara estradas, mas não para si, para o Evangelho. Herodes construiu o templo, mas não para a glória própria, para ser purificado pelo Messias.
A língua grega se espalha, mas não para helenizar o mundo, para que judeus e gentios leiam as Escrituras e ouçam a boa nova. Tudo converge para Belém, onde o prometido nasce no anonimato e cresce em Nazaré, trabalhando madeira com as mãos que moldaram o universo. Aos 12 anos, é encontrado no templo, dialogando com os mestres, e quando Maria o questiona, ele responde: "Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai?" E então, silêncio narrativo até os 30 anos. Até que João Batista ergue a voz no Jordão, preparando o caminho com um chamado ao arrependimento, mergulhando pecadores em águas que apontam para a purificação mais profunda. Quando Jesus entra no rio, o céu se abre, o Espírito desce como pomba e a voz do Pai declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Logo após, o Espírito conduz Jesus ao deserto, onde por 40 dias ele jejua e é tentado. A oferta oferece pão, reinos e espetáculo, mas Jesus responde com a palavra: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." O segundo Adão, onde o primeiro falhou, vence. E então o ministério explode. Os enfermos são curados, os cegos enxergam, os mortos se levantam, os pães se multiplicam, e as parábolas rasgam os véus de entendimento ao falar de amor, perdão, justiça e reino. Você entende agora porque tudo tinha que estar pronto? A plenitude dos tempos não é casual, é design divino, onde cada detalhe histórico, político, linguístico e cultural se encaixa para que a promessa feita no Éden, repetida a Abraão, cantada por Davi e anunciada pelos profetas, finalmente se cumpra na pessoa de Jesus, o Cristo. E tudo o que vem a seguir, milagres, ensinos, confrontos, cruz, reviver, é a prova de que Deus nunca desistiu de você. O caminho encarnado, batismo, deserto, milagres, parábolas, transfiguração e purificação do templo. E se a maior revolução da história não tivesse começado com militares, mas com um homem que disse: "Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo." Depois do batismo no Jordão, onde Jesus Cristo recebe a confirmação pública do Pai e a unção do Espírito Santo, ele é prolongado ao deserto para ser tentado. 40 dias de jejum, e o tentador oferece pão, reinos e espetáculo. Mas Yeshua respondeu com a palavra, vencendo onde Adão falhou, mostrando que o Filho de Deus não usa atalhos, não negocia obediência, não troca a vontade do Pai pela aprovação do mundo. E então, o Evangelho explode em milagres, parábolas e confrontos que revelam o reino de Deus não como sistema religioso, mas como presença transformadora que invade a realidade humana. Os enfermos são curados, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os endemoninhados são libertadores. Não são apenas sinais, são antecipações do mundo restaurado, provas de que o Rei chegou e que o domínio da morte está sendo desafiado. Mas Jesus não vem apenas curar corpos, ele veio curar almas. As parábolas rasgam os véus de entendimento, desarmando os orgulhosos e acolhendo os quebrados. O filho pródigo volta para casa e o pai corre ao seu encontro, enquanto o irmão mais velho, religioso e ressentido, fica de fora da festa. O fariseu ora com arrogância, o publicano bate no peito pedindo misericórdia, e é este que volta justificado. A ovelha perdida é buscada, a moeda perdida é procurada, porque o coração de Deus não desiste do que está perdido. Você litua o quê? Jesus confronta os sistemas religiosos que aprisionam.
expõe a hipocrisia dos líderes que amarram fardos pesados nos ombros dos outros sem moverem um dedo para ajudar, e chama de sepulcros caiados aqueles que parecem justos por fora, mas por dentro estão cheios de morte. No Monte da Transfiguração, o véu se rasga por um instante e Pedro, Tiago e João veem a glória de Jesus revelada enquanto Moisés e Elias aparecem ao lado dele, confirmando que a lei e os profetas apontaram para este momento. E a voz do Pai declara novamente: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Depois, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, aclamado como rei por uma multidão que dias depois gritará: "Crucifica-o!" Ele purifica o templo, expulsando os vendedores e cambistas, declarando: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês se transformarão em covil de ladrões." Essa cena não é apenas indignação justa, é declaração profética de que o sistema religioso corrupto está sendo julgado e que um novo templo, não feito por mãos humanas, será erguido em 3 dias. Você já parou para pensar que cada milagre, cada parábola, cada confronto com os religiosos aponta para uma única verdade? Que o reino de Deus não é realizado por esforço religioso, por rituais vazios, por tradição humana. Ele é recebido por fé, arrependimento e rendição ao Rei, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E agora, com Jerusalém à vista, com a cruz se aproximando, tudo o que foi ensinado, curado e revelado está pronto a convergir no momento mais decisivo da história. O Cordeiro que foi prometido no Éden, prefigurado na Páscoa, cantado nos Salmos e anunciado pelos profetas, finalmente será imolado. E o que parece derrota será uma vitória maior de todos os tempos. Cruz e terceiro dia, substituições, justiça e misericórdia, tumba vazia e vocações reacendidas. E se o momento mais sombrio da história fosse, na verdade, o cumprimento do plano mais glorioso de Deus? Na última ceia, Jesus parte o pão e diz: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós." Ergue o cálice e declara: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Não é ritual, é anúncio profético do sacrifício substitutivo que acontece em poucas horas. No Getsêmani, Jesus ora com tanta angústia que o suor se torna gotas de sangue e clama: "Pai, se possível, passa de mim esta cálice, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres." Enquanto isso, os discípulos dormem. Judas trai com um beijo, Pedro nega 3 vezes e todos fogem. Jesus é preso, julgado ilegalmente, espancado, zombado, cuspido, açoitado até que a carne se abra e o sangue escorre. Pilatos não encontra culpa nele, mas cede à pressão da multidão manipulada pelos líderes religiosos e entrega Jesus para ser crucificado. A cruz não é acidente, é cumprimento. Isaías profetizou: "Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Na cruz, justiça e misericórdia se encontram. Deus não ignora o pecado, mas também não abandona o pecador. Ele absorve a vingança em si mesmo, na pessoa do Filho, para que quem crer não pereça, conforme está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que aquele todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não é vítima, é vencedor voluntário. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Na cruz ele clama: está consumado. Não é desespero, é declaração de missão cumprida. A dívida está paga, a justiça satisfeita. O véu do templo se rasga de alto a baixo, abrindo caminho direto para a presença de Deus, sem necessidade de mediador humano. Jesus morre, é sepultado, e o sábado desce como silêncio pesado sobre Jerusalém. Mas no terceiro dia, antes do nascer a nascer, explode como trovão que sacode os alicerces da morte. O túmulo está vazio, o corpo não foi roubado. Os guardas romanos testemunham que algo inexplicável aconteceu. Maria Madalena chora no jardim, pensando que alguém levou o corpo, até que Jesus a chama pelo nome: Maria. E ela reconhece: Rabone. Os discípulos, trancados por medo, veem Jesus aparecer no meio deles e dizer: paz seja convosco. Tomé duvida, mas quando Jesus mostra as marcas dos cravos e convida: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Tomé se prostra e confessa: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição é o selo público de que o pagamento foi aceito e que a morte perdeu o direito da última palavra. Você entende o que isso significa para você hoje? Que a culpa que você carrega foi cravada na cruz. Que a notícia de que você merecia foi absorvido por Jesus. Que a morte que você temia foi vencida na ressurreição. A palavra de Deus não é teoria abstrata, é verdade viva que transforma destinos. Se Jesus tivesse ficado na cruz, seríamos os mais dignos de compaixão. Mas ele ressuscitou, e por isso você pode ter certeza de que tudo o que ele prometeu é verdadeiro. Perdão, vida eterna, transformação, esperança, reino. A cruz desarma o acusador, a ressurreição reabre o jardim, e agora o caminho de volta para casa está escancarado. Você só precisa entrar. Espírito e testemunho, atos, perseguição que espalha sentimentos, cartas que firmam vida no espírito. E se a maior prova de que o Evangelho é verdadeiro não fosse argumento teológico, mas vidas radicalmente transformadas, dispostas a morrer pelo que viram? Antes de subir aos céus, Jesus ordena aos discípulos: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. E no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo desce como vento impetuoso e línguas de fogo, enchendo os discípulos e capacitando-os a falar em outras línguas para que judeus de todas as nações as entendam a mensagem. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, agora se levanta com autoridade e prega: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebais o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Nasce a igreja não como instituição religiosa que aprisiona, mas como corpo vivo de Cristo que testemunha, adora, serve e espalha o Evangelho com poder sobrenatural. Os Atos dos Apóstolos registraram milagres, perseguições, especificidades e missões que transformaram o mundo conhecido. Estevão é apedrejado enquanto ora pelos seus assassinos, e entre os que aprovam a morte está Saulo de Tarso, fariseu zeloso que respira ameaças contra a igreja. Mas no caminho para Damasco, uma luz do céu o derrubado, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Saulo, cego e quebrado, é conduzido à cidade, e ali Ananias, obedecendo a uma visão, exigindo as mãos sobre ele, e as escamas caem dos seus olhos. Saulo se tornou Paulo, o apóstolo Paulo, e de perseguidor virou o maior plantador de compras e escritor de cartas, que moldariam a teologia cristã para sempre. Paulo sofre açoites, prisões, naufrágios, apedrejamento, fome, frio e ainda assim escreve: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Ele planta igrejas em Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Galácia, Colossos e escreve cartas que confrontam heresias, ensinam doutrina sólida, consolam os aflitos e desafiam os acomodados. Em 1 Coríntios 11, ele resgata o significado da ceia do Senhor, não como ritual morto, mas como memorial vivo da nova aliança. Em Romanos, ele explica que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, e que não há publicação para os que estão em Cristo Jesus. Em Gálatas ele grita: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão." A perseguição que deveria calar a igreja acaba espalhando-a como sensações levadas pelo vento. Filipe prega em Samaria, o eunuco etíope é batizado na estrada, Cornélio, centurião romano, recebe o Espírito Santo e prova que o Evangelho não é só para judeus, mas para todas as nações. Pedro tem a visão do lençol descendo do céu, com animais impuros, e Deus declara: "Não chames tu de impuro o que Deus purificou." A barreira entre judeu e gentil cai. O Evangelho atravessa fronteiras étnicas, sociais, culturais, e o reino de Deus avança com poder imparável. Você litua o quê? A igreja primitiva não tinha prédios suntuosos, hierarquia complexa, marketing religioso. Tinha o Espírito Santo, a palavra, comunhão genuína, oração fervorosa, generosidade radical e disposição para sofrer pelo nome de Jesus. E o mundo foi virado de cabeça para baixo. Quando você compara isso com a religiosidade institucional de hoje, que prende, manipula, vende vitórias e constrói impérios humanos, fica claro: o Evangelho liberta, a religião aprisiona. Então, se você está cansado de estruturas vazias, de promessas que não se cumprem, de fé que virou comércio, volte para os Atos dos Apóstolos, volte para o apóstolo Paulo, volte para a mensagem simples e explosiva: arrependimento, fé, novo nascimento, vida no Espírito, testemunho ousado, amor sacrificial. Esse é o cristianismo real. E ele ainda está disponível para quem quiser viver de verdade. Esperança que governa, Apocalipse como consolação e convocação, Cidade sem lágrimas. E se o livro mais temido e mal interpretado da Bíblia fosse, na verdade, a maior carta de consolo e convocação já escrita para quem está sofrendo? João, o discípulo amado, agora velho, exilado na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus, recebe uma revelação que atravessa os séculos: o Apocalipse. Não é manual de terror para assustar crentes. É o desenvolvimento da vitória final de Cristo sobre todo o poder que se opõe a Deus. A palavra Apocalipse significa revelação. E o que é revelado aqui é que, apesar do caos visível, da perseguição, da injustiça e da opressão, há um trono no céu que governa sobre tudo, e Jesus, o Cordeiro que foi morto, está no centro desse trono, digno de abrir os selos e consumir a história.
João vê 7 igrejas que representam a realidade da igreja ao longo dos tempos. Algumas fiéis, outras mornas, outras corrompidas. E a cada uma Jesus fala: conheço as tuas obras, seguidas de exortação, promessa ou repreensão. Depois, João é arrebatado ao céu e vê o trono cercado por 24 antigos, 4 seres viventes que não cessam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os selos são abertos, as trombetas soam, as taças são derramadas e a terra passa por julgamentos que expõem a rebeldia humana e a paciência divina, que chama ao arrependimento até o último momento. Em Apocalipse 17, a prostituta Babilônia representa os sistemas humanos corrompidos, os impérios que se vendem ao poder, à riqueza e à idolatria, mas que serão julgados e destruídos. Mas há também o povo selado, os mártires que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, os que não amaram a própria vida até a morte. E então vem a batalha final. O dragão, a besta, o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás, o acusador, perde o direito de acusar, porque Cristo já pagou a dívida e já venceu a morte. E depois do juízo, João vê novos céus e nova terra, e a Jerusalém celestial descendo do céu, preparada como noiva, adornada para o seu esposo. E uma voz forte do trono declara: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e a morte não existirá mais, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas aconteceram. Essa é a esperança que governa, não uma fuga para o céu, mas a restauração completa de tudo o que foi quebrado no Éden. O jardim perdido vira cidade gloriosa, onde Deus habita com os seus para sempre. Não há mais templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Não haverá mais sol, porque a glória de Deus iluminará tudo. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão a sua glória, e as portas nunca se fecharão. E o rio da vida fluirá do trono. A árvore da vida produzirá frutos todo mês, e suas folhas serão para a cura das nações. Você percebeu o que isso significa? Que o plano de Deus sempre foi restauração, não destruição. Que a história caminha para um final glorioso, onde justiça, paz, amor e vida reinam para sempre. Que cada lágrima que você chorou, cada dor que você sentiu, cada injustiça que você sofreu, será reparada, enxugada, redimida. O Apocalipse não é ameaça, é promessa. E Jesus termina dizendo: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, enquanto você espera, viva com essa esperança que governa, que transforma o medo em coragem, uma dúvida em fé, a dor em estímulo. Porque Ele vem, e quando Ele vier, tudo será feito novo. E agora, depois de atravessar a história completa de como a Bíblia fala conosco hoje, do Éden ao Apocalipse, da queda à ressurreição, do jardim perdido à cidade restaurada, você ainda se sente perdido na fé? Porque o que vimos não foi um amontoado de histórias antigas sem conexão. Foi uma linha inquebrável de aliança, promessa, redenção e esperança que atravessa séculos, culturas e impérios, sempre apontando para uma única verdade: Deus nunca desistiu de você. Cada patriarca, cada juiz, cada rei, cada profeta, cada apóstolo,
Cada palavra registrada nos Salmos, cada promessa cumprida em Jesus Cristo, cada obra do Espírito na igreja primitiva, cada visão do Apocalipse, tudo isso forma um mosaico que revela o coração de um Deus que cria, chama, liberta, disciplina, restaura e reina. Então, se você está cansado do mundo, com medo do futuro, lutando com vícios, carregando culpa, perdido na religiosidade vazia, ouça a palavra de Deus para hoje. Você não precisa se perder mais. O caminho de volta está aberto. A cruz pagou a dívida, a superou a morte, o Espírito te capacita e o Rei está voltando. Ore agora, onde você estiver. Jesus, eu reconheço que estou perdido. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu acredito que tu morreste por mim e ressuscitaste. Entra na minha vida, transforma meu coração e me ensina a viver em liberdade verdadeira. Amém. Se você fez essa oração de coração, deixe nossos comentários. Eu decido seguir Jesus. E se este vídeo for para você, compartilhe com alguém que também está buscando claramente na fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aqui o Evangelho liberta e a religião aprisiona. Esse é o canal Evangelho Não é Religião, e a jornada de liberdade começa agora. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.